Pessoal, graça e paz, bom dia. né? Vamos retomar o nosso estudo do livro do Êxodo. Eu quero ler alguns versículos para a gente começar, tá? Vamos orar primeiro. Pai Santo, nós te louvamos. Obrigado por essa grata oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, podendo estudar um pouco mais da tua palavra. Nos guie através do teu Santo Espírito, que possamos entender a tua vontade. Venha nos iluminar. Nós entregamos tudo nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Êxodo capítulo 6, apenas alguns versículos. Amém. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem de servir. E lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Amém. Então a gente continua aqui nessa tentativa de Moisés e Arão, direcionados por Deus, de estarem argumentando com o povo e argumentando com o Faraó a respeito da libertação deles, certo? Então a primeira tentativa, a gente viu que o Faraó disse não, de pronto ele disse não, disse que eles estavam ansiosos, preguiçosos demais, por isso que eles estavam tentando sair dali para oferecer sacrifícios a Deus. Esse texto aqui, o versículo 1, ele começa com então novamente, Então, disse o Senhor a Moisés, Esse então aqui é uma palavra de transição, Então, significa que aquilo que a gente está lendo agora está ligado àquilo que nós lemos anteriormente. Então, disse o Senhor a Moisés, com base em quê? Com base no que Moisés foi dizer para Deus, Porque o povo foi a Moisés e reclamou. Disse: olha, a sua tentativa lá de libertar a gente diante de Faraó só piorou a situação. Então o povo está frustrado. E aí o Moisés vai diante de Deus e fala a mesma coisa. Fala: Senhor, acho que o Senhor escolheu errado, acho que o Senhor fez de forma errada. Aí começa o versículo 1. Então, disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Então significa que foi proposital a primeira fala do Moisés a Faraó. Deus já sabia da reação do Faraó, que era uma reação negativa. Então, com base nessa reação, que Deus já sabia, ele está dizendo agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Ok? Então a gente viu ali que o povo de Israel está meio frustrado, Vamos para o versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Tá certo? E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então a gente conversou sobre isso, que a nação de Israel não conhecia Deus, certo? Só ouvia falar que Deus era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não conhecia Deus, não tinha relação com Deus. O Moisés também não tinha. Ele começa uma relação a partir da experiência ali no Monte Sinai. Não tinha. E aqui o que Deus está falando também é interessante. Ele está dizendo que os patriarcas também não tinham um conhecimento dele completo. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó. A gente imagina que Abraão, Isaque e Jacó têm uma relação completa com Deus, mas também nem tanto. Um pouco mais do que
o povo hebreu, mas Deus está dizendo que eu não os fiz conhecer totalmente, né? Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Então ele está dizendo aqui, eu apareci como El Shaddai, essa palavra que está usando. Mas pelo meu nome próprio, meu nome, né, oficial, que vocês conhecem, que é Yahvé, Deus de rei, vai vir rei, não lhes fiz perfeitamente conhecido. Vocês entenderam isso aqui? Por que ele está dizendo isso aqui? Esse nome Yahvé, né, ele é o nome próprio de Deus. Tem a ver com uma revelação mais completa do próprio Deus. Então Deus, quando ele se apresenta com esse nome, ele se apresenta numa revelação mais completa. Então por que ele está aparecendo a Moisés numa revelação muito mais completa do que quando ele apareceu para Isaac, né, o Jacó lá, o Abraão? Por quê? Porque a missão do Moisés é uma missão muito superior à missão dos patriarcas. Vocês entenderam isso? Então o que acontece? A missão do Moisés em libertar o povo de Israel das mãos do faraó é uma missão altamente complexa e espiritual. Então ele tem um dever profético muito grande. Então o que Deus está dizendo é que ele precisa de uma revelação maior de Deus, de quem é Deus, de um conhecimento mais íntimo de quem é Deus. Perceberam isso? Então aí a gente já começa a entender algumas coisas, né? Quanto maior a missão, maior será o nível de revelação a respeito de Deus. Entenderam isso? Revelação a respeito de Deus. Não é revelação para poder, Deus vai mostrar através de revelação as coisas. Não é isso que eu estou falando. Isso aí é a coisa menor que existe aí. Agora, o conhecimento da pessoa de Deus. Esse é o mistério. Certo? Então, conhecer a Deus. Conhecer a Deus. O que dá autoridade para o crente, hoje, é a ampliação do seu conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais autoridade você tem, mais você se conhece, mais você conhece as pessoas, mais você entende o mundo espiritual. Por isso que Deus disse a Josué, você precisa gastar tempo em me conhecer. É isso que ele fala sempre para os homens e mulheres de Deus. Vocês precisam gastar tempo em me conhecer e saber que eu sou Deus. Então, quanto mais a gente conhece a Deus, mais espiritualidade a gente tem, gente. Certo? Mais espiritualidade a gente tem, mais a gente perde os carrapichos do mundo. Então, o nosso dever como cristãos é ampliar o nosso conhecimento a respeito de Deus. Aí a gente tem que entender o que acontece no nosso meio. A gente sabe de tudo. A gente quer ter conhecimento de todas as coisas. Tem gente que entende mais de demônio do que de Deus. Não é verdade? Eu sou especialista em libertação. O que é ser um especialista em libertação? Quanto mais de Deus você tem, mais especialista você é. Porque a autoridade vem dele, não é nossa. Ok? Então não é um caderninho que você compra, como libertar uma pessoa de um demônio em 3 passos. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de menino. O cara nunca viu, vou comprar lá, porque eu quero crescer nessa área. Igual tem gente que não vem na igreja, tem gente que não participa de comunhão de igreja, tem gente que não estuda a Bíblia e fala assim comigo, de vez em quando eu ouço isso. Pastor, eu queria entrar nessa área de libertação. Queria entender mais essa área, que eu acho que eu tenho um chamado para libertação. Então você tem que fazer o dever de casa. Quem tem autoridade para libertar é quem anda com Deus. Entenderam isso? É quem anda com Deus, quem serve a Deus. Os servos, eles têm autoridade sobre os demônios. Por isso que Jesus disse, os discípulos disseram assim, em teu nome os demônios se submetem a nós. Ele falou assim, mas vocês não têm que estar felizes porque os demônios se submetem a vocês, mas sim porque o nome de vocês está rolado no céu. Vocês têm que se preocupar mais em ser crentes, em ser servos de Deus, do que estar libertando pessoas de demônios. O foco é ser de Deus, o foco é ser cristão, e as outras coisas vêm. Entendeu ou não entendeu? Então existem vários especialistas. Eu lembro quando eu era garoto que
A gente era pequenininho, aí nós fomos, tinha um pastor mais velho, experiente, e aí estava eu e um colega, né? Ele chegou para o pastor, ele falou comigo, estava preocupado, né? Não, rapaz, eu sonhei com o diabo puxando minha perna. Aí nós dois, vamos falar com o pastor. A gente tinha uns 6 anos mais ou menos. Nós fomos na igreja falar com o pastor está lá, e nós estamos assim, medo, né? Que o menino falou que o diabo tinha puxado a perna dele. Aí eu vi o diabo puxando a minha perna e tal. Aí o pastor olhou, aí esse coleguinha meu falou assim, ô pastor, eu sonhei que o diabo puxou minha perna. Aí ele falou, você sonhou? Você já sonhou com Deus? Ele falou, não. Eu falei, então você tem que sonhar com Deus, não ficar sonhando com o diabo. Só falou isso, pastor. Só falou isso. Então assim, essa foi a lição. A gente tem que parar de sonhar com o diabo e começar a sonhar com Deus. Isso tem a ver com a nossa aplicação de vida. A gente tem que parar de querer entender muito o diabo e começar a entender mais a Deus. Para você discernir entre o certo e o errado, como é que você faz? Para mim saber se algo é original, eu sempre dou exemplo lá da nota, né? Como que os especialistas descobrem notas falsas? Estudando a nota original. Não é estudando a falsa. Você tem que estudar a original. Não é assim? Você não mexe com ouro? Como você conhece o ouro, você sabe quando você está vendo uma coisa que não é ouro. É a lógica. Então, se eu quero saber o que não é de Deus, é só saber quem é Deus. Se eu quero saber o que é treva, é só saber o que é luz. Eu preciso estudar a Deus, estudar as coisas de Deus, do reino de Deus. Vocês têm que cuidar das coisas de Deus. Quem mexe com o demônio só não tem tempo para proclamar o evangelho. Porque o demônio é um efeito colateral. Certo? Porque se você começa a fazer as coisas e ele aparece, você expulsa ele e continua fazendo o que você tem que fazer. Não ficar procurando demônio. Faz o que você tem que fazer. Então a nossa missão, Jesus ele ia fazer a sua missão, cumprir a sua missão. Quando ele encontrava com os demônios, ele expulsava os demônios. Vocês estão entendendo o raciocínio que eu estou falando? O foco é a missão, não é ficar caçando bruxa. Se a bruxa atravessar, você expulsa a bruxa, você destrói a bruxa, mas o seu trabalho é pregar o evangelho. É fazer o que Deus mandou você fazer. Então a pergunta é essa, o quanto nós conhecemos de Deus? Talvez nada. Eu sei que Deus é o quê? O diabo você sabe. O nome dele era Lúcifer, Satanás, Legião, mas tá. E tem os demônios, os grandes, os pequenos, tudo bem, você tem que entender. Contando que você entenda bastante de Deus. Aí você vai saber o que é demônio e o que não é. O que é mal e o que é bom, o que é ruim, o que é bom, é assim que a gente sabe. Deu para compreender o raciocínio que eu estou falando? Eu sei que talvez existe alguma cultura implantada na mente de vocês ainda, que o negócio é a gente caçar bruxa. Somos caçadores de demônios. Não é. Nós somos pregadores do evangelho, proclamadores das boas novas de Deus, somos servos de Deus e vamos pregar. Se houver alguma interrupção no que nós temos que fazer, porque vai ter, aí que está, né? Nós vamos ter interrupções, vamos ter alguns levantes no nosso caminho. Jesus não disse para os discípulos, passemos para outra margem. O que aconteceu? Uma grande tempestade se formou, e aí Jesus repreendeu o vento, a tempestade, ok? Mas ele não disse assim para os discípulos, vamos caçar uma tempestade. Vamos ver onde tem. Onde tiver a gente batalha a tempestade. Foi isso? Quero que o raciocínio fique claro aqui. A nossa missão ela é única. Ela é específica. E nós temos que gastar tempo com Deus. Igreja, o que a gente faz na igreja? Pastor, o que a gente faz na igreja? A igreja serve para quê? Não, a igreja é lugar para expulsar demônio. Não, a igreja é lugar de culto. A igreja é templo, isso aqui é lugar de culto. Nós viemos aqui para cultuar o nosso Deus. É o lugar de culto. Mas a gente vem para um monte de coisa. Na maioria das vezes, mas não vem para o culto. Esse é lugar de culto. Isso não é lugar da gente ficar gastando tempo com o demônio, entrevistando demônio, perguntando de onde ele veio, como é que é o nome dele. Isso não é lugar disso, é lugar de culto. Vamos entender, o que é culto? É o tempo que você tira para adorar a Deus. É o tempo para entregar a Deus, para Ele aquilo que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Esse é o lugar de culto. Então, por isso que nós precisamos saber qual é a nossa missão. Pastor, mas se acontecer qualquer coisa que atrapalhe o nosso culto, nós vamos intervir.
Certo? Então, o nosso trabalho, então, é aí que está o negócio. O nosso trabalho é tirar todas as interferências do culto. Esse é o nosso trabalho. Porque senão, daqui a pouco, a gente está fazendo tudo, menos culto. Não é isso? A igreja faz o quê? A igreja faz... nós fazemos isso, a gente apresenta o pessoal ali, fala ali, não sei o quê. Aí, de vez em quando, a gente vê o cara que entra lá, a gente mexe com ele para ver se o demônio manifesta, a gente traz para frente, dá um show, ele fala o nome dele, e aí a gente vai para lá e fica aquela coisa. Aí o culto, como é que faz? Não tem culto. Templo é lugar de culto. Essa chave tem que virar na nossa cabeça. Templo é lugar de culto. Nós viemos aqui para entregar a Deus tudo que Ele merece. É o nosso momento de gratidão. Essa é a ideia de igreja, de templo. Culto. Cultuar. Não é lugar para a gente ficar guerreando, não sei o quê, não sei o quê. Se houver guerra, a gente tem que consertar, para não atrapalhar o culto. Compreendido isso? Podemos seguir? Alguma palavra de vocês querem acrescentar? Ok? Então falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, que ele está dizendo El Shaddai, é um dos nomes de Deus. Mas pelo meu nome, o Senhor, que é Yahvé, certo? Ou Jeová, ou Yud-Rei, Vai-Rei, não lhes fui perfeitamente conhecido. Está entendido isso? Então a gente vê que a missão de Moisés é uma missão altamente complexa, ok? Porque você vai ver os textos mais adiante, que ele vai dizer: eu te porei como Deus sobre Faraó. Ele vai dizer isso aqui: eu vou te colocar como Deus sobre Faraó, não vou te colocar como Moisés, não. Você vai ser o meu representante legal, o que você falar vai acontecer, você vai ser as minhas mãos sobre Faraó. Ele falou agora aqui, é com mão forte de quem? É mão forte de Deus, tudo bem? Então a missão de Moisés é complexa, e isso deu a ele o direito de conhecer a Deus na sua plenitude. E à medida que a gente conhece a Deus, maior a nossa responsabilidade. Quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais é dado, mais é exigido. Quanto mais você conhece a Deus, maior o seu nível de responsabilidade. Está claro aqui que você vai ver que lá na frente, o Moisés não vai entrar na terra prometida. Porque ao invés de falar para a rocha, ele bateu na rocha. Aí você vai dizer: pastor, mas os caras fizeram pior do que Moisés. Mas ninguém tinha intimidade como Moisés. Deu para entender? Então o íntimo, o que ele faz, tem um peso muito maior. Tanto o peso de autoridade. Deixa eu refazer a fala. O íntimo de Deus, quanto mais próximo de Deus, maior o seu nível de autoridade. Poucas palavras. Ele não precisa ficar assim com muitas palavras. Poucas palavras, ele tem um nível de autoridade muito alto. Da mesma forma, ele tem um nível de responsabilidade. Qualquer coisinha é muito complexo para ele. Ok? Essa é a situação de Moisés. Versículo 4. Deus continua falando: e também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. A tentativa de Deus aqui é de encorajar o Moisés, porque o Moisés já vem com um relatório: Senhor, olha, o senhor não está dando certo, eu fui lá, eu acho que eu não sou o cara certo para isso, o povo está reclamando, então por isso que Deus está respondendo isso aqui. E Deus começou falando sobre o que ele vai fazer com Faraó, por uma mão forte, ele vai libertar o povo. No versículo 2 e 3, ele está dizendo: olha, para os patriarcas eu não me revelei completamente. Certo? Então existe uma revelação muito maior a respeito de mim para você, ok? No versículo 4 ele vai dizer: eu estabeleci a minha aliança com o povo de Israel, para dar para eles a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Então todas essas falas aqui compõem o argumento de Deus para encorajar o Moisés. Tudo bem? Então a intenção aqui desse capítulo é lembrar o Moisés do nome de Deus. Por isso que ele disse: eu sou o Senhor. Esse é o meu nome. Né? Então, lembrar do seu nome próprio. Nome é a assinatura de Deus. É como se Deus estivesse te dando um cheque com a assinatura dele. É por isso que o nome de Deus é poderoso. Porque Deus trabalha pelo próprio nome. O que Deus faz é pelo próprio nome.
É outro entendimento que a gente tem que saber. Deus trabalha pelo próprio nome. A gente pensa que Deus trabalha por outras coisas, mas Deus trabalha por si. É pelo meu nome, não é isso que ele fala? Por causa do meu nome. Então ele está protegendo o nome dele que ele colocou na gente. Quando Deus nos criou, nos fez como uma escolha dele, como igreja, como nação, ele colocou o nome dele na gente, e o nome dele está sendo carregado para todo lugar. E você não é crente? Então significa que você está carregando o nome de Deus. Então quando os caras estão falando mal de você, estão falando mal do nome de Deus. E Deus, por causa do nome dele, ele vai agir. Então ele está tentando proteger o próprio nome dele. É melhor, né? Porque se ele for fazer por nossa causa, o que a gente tem para merecer? A nossa conta negativa está terrível. Então Deus faz por causa dele. E tem que ser assim. A gente só tem esperança de continuar sendo abençoados enquanto Deus estiver fazendo por causa dele mesmo. Porque quando ele começar a fazer por nossa causa, aí ele vai parar de fazer. Porque ele tem um monte de motivos para não fazer nada para a gente. Então se ele olhar para os nossos erros, para as nossas imperfeições, ele vai parar de fazer. Então ele olha para dentro de si. É o que a gente tem que fazer. Quando você quiser fazer alguma coisa pelos outros, faça por aquilo que você é, não por aquilo que o povo é. Não é isso? Fala assim, eu sou crente, então eu vou fazer o bem. Mas fulano fez o mal para você, não, mas eu vou fazer o bem por causa de quem eu sou. Eu sou crente, eu tenho que fazer a coisa certa, porque eu tenho uma posição em Deus, então eu estou fazendo, não porque o cara é bom, o cara faz um monte de coisa errada, mas você vai fazer o bem para ele por causa daquilo que você é, por causa da sua essência, ok? Tudo bem? Então Deus está lembrando Moisés aqui do seu nome, está lembrando da aliança que ele fez com os antepassados de Moisés a respeito da terra de Canaã, da sua preocupação pessoal com os gemidos do seu povo. Você vai ver no versículo 5, ele vai dizer, eu estou ouvindo o gemido do povo, eu estou vendo que eles estão sofrendo, e das suas promessas de libertação do povo do Egito. Por isso que ele fala, eu sou, e eu vou fazer, e eu vou libertar. Por isso que ele está encorajando, tudo bem? Versículo 5, ele vai dizer agora, e também tenho ouvido, então ele está acompanhando os 400 e tantos anos de gemido do povo. Eu tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Esse lembrar aqui não significa que ele esqueceu, certo? O que ele está dizendo é assim, eu tenho uma aliança com eles, e eu não estou aquém do gemido do povo, eu estou ciente, eu estou acompanhando o sofrimento deles. Versículo 6, portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, fala meu nome para eles, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e os livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grande juízo. Então ele está dizendo, diga para os filhos de Israel, que eu sou o Senhor, eu vou tirá-los de debaixo das cargas dos egípcios. Os egípcios estavam acostumados, né, com essa fala de braço estendido, porque existe uma cultura do braço estendido do faraó. O poder do faraó é como se fosse um braço estendido, certo? Então existe um conhecimento cultural a respeito dessa fala que eles estão acostumados a ouvir falar do braço estendido do faraó, realizando grandes feitos, né? Faraó é como Deus, só que agora o braço estendido que vai ser levantado aqui de Yahvé vai sobrepujar o braço do faraó. Né? Eles estão ouvindo sempre, o braço do faraó está estendido, porque ele é uma divindade, ele reina, ele governa, ele submete os hebreus, mas vai ter um braço que vai ser mais alto do que o dele agora. Entenderam isso? Versículos 7 e 8, e eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. É interessante essa fala aqui, que ele está dizendo no versículo 7, eu vos tomarei por meu povo, serei o vosso Deus, porque não é no contexto de relacionamento íntimo, é um Deus que está aqui e o povo que está lá. O que ele está dizendo, que ele vai tomar os hebreus como seu povo, digo, de uma forma íntima, eu serei o vosso Deus, eles vão aprender que eu sou o Deus deles. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, versículo 8, da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Então, a libertação dos hebreus do Egito, o
O que está avisando aqui? Qual o objetivo de Deus? É tornar o povo hebreu mais íntimo dele. Ele está dizendo, eu vou fazer isso para que eles aprendam que eu sou o Senhor. E eu serei o Deus deles a partir dessa libertação. Por que Deus está construindo essa experiência? O cativeiro acontece com base nos próprios erros deles. Ok? Mas o que Deus está fazendo com tudo isso? Cativeiro, sofrimento e libertação. Ele está dizendo, a partir disso, eu vou construir uma relação íntima com esse povo. Eu serei o Deus deles e eles serão meu povo. Eles vão me conhecer. Ou pelo menos terão a oportunidade de estar próximos de mim. Aí você vai ver lá na frente que vai ser construído um tabernáculo onde Deus sai de uma dimensão e habita no meio do seu povo. Por isso que é tabernacular, ou seja, o próprio Deus vai andar com o seu povo. Entenderam isso? É diferente. É totalmente diferente. É um Deus que anda junto. É um Deus que vai à guerra junto. É uma relação totalmente diferente. É um Deus presente, intimamente presente. Certo? Estão entendendo isso aqui? Para cada um de vocês, vocês estão conseguindo compreender a dimensão espiritual disso aqui? É uma linha fininha, tá certo? Para entender, assim, o que o livro do Êxodo e Gênesis nos dá é uma compreensão de Deus profunda, que a gente não consegue ter lá na frente da Bíblia. A gente começa a conhecer Deus. Da mesma forma como Deus ensinou o povo, Ele está ensinando a gente hoje. Eu preciso voltar lá atrás, em Gênesis, para ensinar vocês a ter uma relação comigo. Vocês não têm. Aí, olhando para Abraão, como foi construída a relação dele com Deus, olhando para Isaac e Jacó, a gente vê como foi construída a relação deles devagarinho com Deus. Então, nós somos crentes que a gente está lá na frente, no Apocalipse, a gente está lá na frente, nas cartas, mas é um povo que está lidando com Deus que não conhece Ele. Por isso que no meio a gente fica reclamando, a gente murmura, a gente desiste, a gente sai da igreja, a gente fala, não, Deus não pode fazer isso. Essa é a prova que essa é uma geração que não conhece a Deus. É uma geração que não passou pelo Gênesis, não passou pelo Êxodo, não passou pelos livros antigos. Porque conhecer a Deus, você tem que pegar lá no início. Entendeu ou não entendeu? Por que vocês estão aqui? Então é isso que está acontecendo. A gente começou a ver uns detalhes de Deus aqui, que a gente não sabia desse lance. Mas aí quando a gente vê lá na frente, fala assim, então a fé que está sendo construída aqui para nós é a fé dos patriarcas, gente. É diferente. Não é fé gospel, não. É a fé dos patriarcas, que entende muito bem o que significa andar com Deus. Como é andar com Deus. O que acontece quando a gente anda com Deus? Qual o nível de confiança que você tem para andar com Deus? Aí nós estamos aprendendo sobre fé. Que a única coisa que agrada a Deus é fé. Tranquilo? E espero que todos estejam sintonizados no que eu estou falando. Se vocês não entenderem isso aqui, não vai adiantar nada. Versículo 9. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Certo? Eles não ouviram. Então, depois da decepção aqui, por causa da tentativa frustrada do Moisés, que foi frustrado os planos, né? Eles vão se fechar para qualquer outro tipo de comunicação. A gente, já que você foi lá e não conseguiu, e piorou a carga sobre nós não queremos ouvir mais nada. Então, piorou a situação aqui do povo. Piorou ou não piorou aqui? Então, 3 coisas foram provocadas com essa decisão de Deus de dizer assim, ô Moisés, você e Arão, chega lá na frente do faraó e diz para ele assim, liberta o meu povo. Mas como? Só isso? Não dá para a gente conversar outras coisas? Não. Você vai transmitir o recado que eu estou dando. Reproduz exatamente, esse é o caráter profético, lembra da aula passada? De ser capaz de reproduzir as falas de Deus. Exatas. Aí tem que ter coragem, né? O profeta tem que ter coragem de reproduzir a palavra de Deus.
Do mesmo jeito na integridade. E não adianta quando você recebe aqui, você olha para o povo, você ficar com medinho, não. Se você não ficar com medinho, você não lidera. Se você ficar com medo, você não leva o povo para Canaã, ok? Então por isso que Deus disse, diga para Faraó. Por quê, Deus? Diga para Faraó, liberta o meu povo. Só isso, né? Mas se ele... Deixa ele fazer o que ele quiser. Deus está dizendo, eu vou dar a palavra. E a partir da reação dele, eu vou agir. Certo? Esse é o nível de autoridade de Deus sobre Faraó. Esse é o nível de autoridade de Deus sobre Faraó. Esse é o nível de autoridade de Moisés em falar o que Deus mandou falar. Estamos aprendendo aqui? Mas, Deus, esse negócio de falar o que o Senhor mandou, do jeito que o Senhor mandou, parece que não funcionou bem, não. Por quê? Porque isso instigou mais a ira do Faraó, Deus. É isso que vocês vão falar? Isso aumentou a carga de trabalho do povo, Deus. Existe aqui agora uma frustração instalada em Moisés e Arão. E a diminuição da fé do povo em relação à possibilidade de libertação. O povo não quer ouvir mais nada sobre isso. Percebe aqui o que Deus fez? Ah, que Deus irresponsável, né, Renato? Que Deus é esse, hein, que bota a gente numa barca dessa e provoca um monte de disfunção ao mesmo tempo? Deus está brincando com a gente, não é isso? O Senhor mandou falar, você viu o que deu? Aí vai o Moisés querendo chegar para Deus, Deus, o Senhor fez lá, mandou eu falar, mas o Faraó não deixou, você viu? Parece que está falando com o menino, né? E agora, Deus? Moisés, você não entende nada de Deus, eu acho. Deus permitiu isso aí, porque você não entende nada de Deus. O povo não entende nada de Deus. E Faraó muito menos. Faraó muito menos. Então, todo mundo aí precisa conhecer o caráter de Deus. Faraó, você tem que saber qual é o Deus que você está enfrentando. Você não sabe. Deus já fez a leitura. Deus já mapeou e já tem a resposta já na mão dele. Faraó, você não sabe com quem você está lidando. Eu já entendi que você não sabe com quem você está lidando. Moisés, você tem que aprender muita coisa para você poder andar comigo e poder libertar o meu povo. Povo, vocês precisam aprender muito para poder ser o meu povo íntimo. Para vocês me terem no meio de vocês. Está claro? Então, como a gente pode entender a atitude de um Deus de enviar Moisés e Arão a uma tentativa de libertação frustrada, em que o próprio Deus sabia antecipadamente qual seria a resposta de Faraó? Ele não falou lá atrás? Você vai falar, mas ele não vai ouvir vocês. Ele falou antes, gente, ele não vai ouvir vocês. E aí, você vai usar os sinais contra ele. Aí eu vou usar a mão forte contra ele. Primeiro, ele não vai ouvir vocês. Então fica aí, né? Não dá para entender. Por que Deus agiu assim? É isso aí. Não dá para entender. Por que Deus fez assim? Não dá para entender. Por que Deus fez aquilo? Não é isso aqui que a gente fica? É porque a gente não entendeu que a gente está lidando com a divindade. A gente acha que está lidando com o Joãozinho da esquina. Esse é o problema de igreja. Nós não entendemos que nós estamos sendo guiados por uma divindade absoluta. Nós não entendemos. Né? Por isso que a gente faz pergunta. Ah, porque o senhor podia ter feito assim. Eu podia ter falado diferente com o Faraó. A gente podia. É isso que Moisés está dizendo. É isso que o povo está dizendo. Porque eles não entenderam o que significa andar com a divindade. Gente, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de um Deus que fez todas as coisas. O Deus que fez as árvores, que faz as árvores crescerem. Que criou os animais, os mares, as montanhas, o céu, a terra, os peixes. É uma complexidade muito grande. Olha as plantas, ele diz, olha os lírios do campo, olha a complexidade, olha a beleza. Isso é obra de um artista, gente. Um Deus que pega uma planta ali, ó. Você vai ver que as plantinhas que crescem lá, sem ninguém plantar. Não é isso? Aí você pega aquelas florzinhas. O que pode ser um negócio desse?
Quem é esse que gasta tanta tinta e tantos detalhes numa planta selvagem? Quem é esse? Para que tanto isso? Ah, mas você vai ficar aí. Por que gasta? Para que tanta beleza num pássaro? Numa borboleta? Cheio de detalhezinhos. Vocês que pintam aí, que sabem pintar, como é que desenha uma borboleta? Olha os detalhes da borboleta. Por que Deus investiu tanta coisa boa numa borboleta? Você fala, borboleta não serve para nada. Uma cobra, que a gente tem aversão, olha a beleza das cores de uma serpente. A gente tem aversão, mas olha as cores da serpente, o brilho, parece que está envernizado aquele trem. Estou falando, olha para as coisas de uma serpente. Bom, que Deus é esse? Que está pintando um mundo tão bonito e às vezes a gente passa por aquilo, chuta aquilo para lá, não, despreza, mata um animal, mata um pássaro, mata uma... Aí nós não entendemos ainda. Ao nível de inteligência que existe numa mente, num corpo, a biologia do ser humano. Sacou? Nós estamos falando desse cara. Eu não estou falando do coleguinha da escola. Por isso que é incompreensível. É incompreensível. A gente vai começar a fazer perguntas de besta. Porque quando a gente entende que a gente está andando com a divindade, a gente para de fazer pergunta. Entendeu isso? Entenderam? Estão localizados? Na verdade, aqui, eu não entendo a frustração do Moisés. Ou talvez eu entendo, né? Porque o Moisés ainda é muito leigo. Deus já tinha alertado ele. Foi isso que Deus falou para Moisés? Vamos ler Êxodo 3, versículos 19 e 20. Vamos lembrar o Moisés, que o Moisés esqueceu o que Deus falou anteriormente para ele. Êxodo 3, 19 e 20 diz o seguinte: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Falou isso para quem? Para Moisés. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles, depois vos deixará ir. Está claro ou não está claro? Então por que o Moisés está frustrado, se o evento já foi falado? Como seria? Por que o Moisés está questionando? O povo está aqui me apertando, né, Deus? O Senhor mandou eu ir lá, esse é um problema. Por que a gente se frustra? De onde vem a frustração com as coisas espirituais? Do nosso esquecimento daquilo que Deus falou. É por isso. A gente esquece. Nós nos frustramos porque esquecemos daquilo que Deus disse. Você não está lendo a Bíblia? E amanhã você vai se frustrar em coisas que você já aprendeu. Então nós somos um povo que a gente fica ouvindo Deus dizer as coisas e amanhã a gente está discutindo porque parece que nós esquecemos daquilo que Deus disse. Então nós somos um povo assim. É um problema da nossa memória muito curta. Deus já não falou? Eis que estou contigo. Por que você está dizendo que você está sozinho? Por que você fica querendo explicação onde você não tem condição de obter explicações? Você não entende, você é gente. Deus é Deus. Ok? E aí eu volto a falar com vocês aquilo que eu falei antes. Os segredos do nosso sucesso só podem ser guardados na mente de Deus. Os segredos do nosso futuro só podem ser guardados na mente de Deus, porque é um lugar seguro que o diabo não chega, meu amigo. Porque se guardar na nossa, a gente entrega de bandeja. Ou não? É o melhor, a gente não sabe. Por isso que Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Aí o Abraão, apareceu a interrogação na cabeça dele: que lugar é esse? É o diabo a mesma coisa. Que lugar é esse? Eu vou te mostrar. O diabo ficou assim, né? Como assim? Ele não é onisciente? Como é que é?
Vou te mostrar. Aí, a mente de Deus é um lugar seguro. Ele sabe de tudo que vai acontecer com cada um de nós aqui. Ele desenhou o nosso futuro, os mapas, está tudo certinho. Mas está nele. Ele vai soltar isso em doses homeopáticas. Ele não vai entregar. Porque Deus é estratégico. Deus é inteligente. Ele conhece o diabo. É por isso que Deus precisa ser um objeto de quê? De fé. Deus é objeto de fé. Com Abraão, quando Deus pediu Isaac em sacrifício, o que é que ele falou para os servos dele? Fiquem aqui, que eu vou lá adorar e voltarei. Por que é que ele falou isso? Porque ele confiava em Deus. Como é que ele fala que vai voltar, se ele sabia que eu vou adorar e vou voltar? É fé, por isso que é o pai da fé. Deus já tinha dado uma promessa para ele que ele seria pai de uma grande nação. A promessa está dada. Aí quando ele vai oferecer o filho em sacrifício, ele pega o cutelo para matar o filho e vai até o limite. Né? Vai até o limite, porque ele sabia que num ponto daquele Deus ia poupar o filho dele. Por isso que ele não discute. Você vê que ele não vai discutir. Você não vai ver Abraão discutindo, você não vai ver Sara discutindo, você não vai ver o Isaac discutindo. É uma família que está alinhada em fé. A única pergunta que ele faz: onde é que está o cordeiro, pai? O Senhor proverá. Isso é fé. Como assim? Aí o anjo fica lá, né? Bota o menino lá em cima do altar, pega a faca para matar o menino. Aí o anjo, aí a mão dele já vai descendo sobre o filho. Aí o anjo fala: pode parar, mano. Está feito, é isso que eu queria saber. Entendeu? Deus precisa ser objeto de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O conceito de divindade se dá nesse contexto, de não poder ser totalmente decifrável. Isso é ser divino. Isso é ser Deus. Você não consegue decifrar Deus totalmente. Por isso que Ele é Deus. Porque se a gente decifrar, a gente vai querer caçar Deus. A gente vai querer destruir Deus. É isso que o homem faz. Então não vem com perguntas. Você não vai entender. Ele precisa ser um Deus indecifrável. Só vai saber o que Ele deixar você saber. E o resto pertence a Ele. O que vai acontecer depois lá em cima? Os animais, hein? Isso pertence a Deus. O que vai acontecer com o irmão da igreja? Por que o irmão da igreja fez coisa errada e Deus perdoou ele está pregando na igreja? Eu nunca fiz nada e não prego. São coisas que pertencem a Deus. Gente inteligente, espiritual, não busca explicação para essas coisas. Só vai seguindo o caminho. Agora, gente perturbada fica assim: não, isso não é de Deus. Não, isso é gente perturbada. Fica julgando todo mundo. Isso não pode. Como é que fala em línguas? Como é que aquele lá trabalha na igreja e eu não trabalho? Por que aquele lá virou pastor? Não pertence a nós não, gente. Isso é coisa de gente que não tem fé. Enquanto houver isso, é coisa de gente que não tem fé. Olha o que Paulo diz para a igreja em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9 e 10, em resposta à mesma situação. 1 Coríntios capítulo 13, verso 9 e 10. Ele disse: porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. A gente sabe em parte, e a gente fala o que sabe também em parte, profetiza em parte. Você acha que você sabe tudo? Isso é uma estratégia de um ser divino. Não entrega tudo. Você entregaria tudo? Se você fosse divino? Se você fosse Deus, você falaria todos os seus segredos? Não, né? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo 10. Mas quando vier
o que é perfeito, quando Cristo vier, então o que é em parte será aniquilado. Nós receberemos a revelação completa de Deus. Ok? Completa de Deus, quando formos arrebatados ao céu. Aí nós vamos saber realmente os porquês das coisas. Por enquanto a gente anda em fé. Esse é um princípio de liderança, tá, gente? Isso é um princípio de obediência à liderança. Embora você não saiba o que está acontecendo, você continua obedecendo. Isso é princípio de liderança. Tem a ver até com a relação de vocês comigo. Tem coisas que vocês não vão entender. Vocês não vão entender. Pastor, mas o pastor... Por que o pastor escolheu aquilo ali? Quem lidera recebe coisas que quem não lidera não recebe. Compreendeu o que eu estou falando? É por isso que eu puxo vocês. Porque se vocês recebessem mais do que eu, vocês me puxavam. Quem recebe mais lidera. Quem se adianta governa. É simples de entender, gente, essas coisas. Você vai atrás do que você não tem. O momento que vocês começarem, o momento que vocês chegarem num ponto que vocês começam a receber o que vocês já têm, vocês param de buscar. Vocês voltam sempre na igreja, porque de uma certa forma, vocês estão recebendo o que vocês não têm. Enquanto a gente puder dar para as pessoas o que elas ainda não têm, elas virão para a igreja. Quando você começar a não ter mais para dar, a pessoa fala, mas isso aí vai ser, vou falar, não tem motivo mais para ir para a igreja, eu não tenho motivo mais para buscar, compreenderam? Esse tem que ser entendimento para as coisas. Então nós precisamos saber que existem decisões que vocês não vão compreender nunca. Porque isso é um contexto de liderança. Jesus não disse lá para os discípulos que tinham pescado a noite inteira. Quem eram pescadores? Os discípulos. Quem eram os experientes na pesca? Os discípulos. E eles só que não tinha pego nada. Aí estavam lá lavando as redes, aí Jesus chega, a profissão de Jesus era carpinteiro, né? Só que aí se eles fossem enxergar ele como carpinteiro, eles vão fazer exatamente o que eles fizeram. Ah, mas nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Ah, Jesus, se adianta um pouquinho para dentro do mar. Não, mas a gente já tentou isso, porque a visão deles é que ele era um carpinteiro. Eles não entenderam o nível de liderança espiritual de Jesus. Aí ele falou, passa mais de largo, joga nessa direção. Aí um olhou para o outro, deve ter falado, não entende nada de pescaria, rapaz. Como é que vai querer ensinar a gente? Alguns pensaram assim. Por isso que eles disseram, nós pescamos a noite inteira. Estão tentando argumentar com Jesus, dizendo, nós entendemos de pesca. Você não entende de pesca, Jesus, porque eles estavam num nível, entendendo Jesus como humano. Eles não entenderam como divindade. Aí quando joga, vem os peixes. Aquele monte de peixe. Como assim? Princípio de obediência. A gente não sabe nada, a gente não está entendendo o que está acontecendo, mas a gente vai fazendo. Se a gente começar a falar assim, mas Deus não sabe apertar a chave de fenda, Deus não conhece a minha casa, Deus não conhece o irmão. A gente pensar assim, obediência é obedecer mesmo quando você não está entendendo nada. Eu estou usando um monte de exemplo para poder abrir a mente de vocês em relação a isso, certo? Essa semana, conversando com uma pessoa, ela disse para mim assim, ô pastor, quando fulano saiu da igreja, sinceramente, pastor, eu fiquei revoltado. É mesmo? É mesmo? Eu acho que deveria ter ficado em silêncio. Ele tem que ficar em silêncio. Porque algumas saídas da igreja, a maioria das saídas da igreja, talvez até mais de 90%, sai por quebra de princípio. Só que eu não tenho direito de expor as pessoas. Exemplo. Você adulterou. Eu sei, sua esposa sabe. E aí, eu disse assim, Renato, a partir de hoje você vai ficar um tempo no banco. Porque afinal você quebrou um princípio seríssimo. Você vai ter que ser tratado. Eu sei, ele sabe e ela também sabe.
Certo? Por enquanto é fórum íntimo nosso. Aí daqui a pouco o pessoal fala, não, o Renatinho não está fazendo nada na igreja, não sei por que o Renatinho não está fazendo nada na igreja, o pastor está perseguindo o Renatinho. Ô Renatinho, por que você não está fazendo mais nada na igreja, Renatinho? Você está no banco? Gente inteligente deve pensar assim, alguma coisa deve ter acontecido. Então vamos orar. Porque para poder te atender nas suas expectativas, vou ter que dizer o que ele fez. Muitas vezes eu não tenho direito de fazer isso, expor ele. Tem que tratar ele e não ficar expondo ele. Então as pessoas não entendem. A maioria das pessoas que saem da igreja metodista sai por causa de rebelião. Já saiu gente da igreja metodista por causa de roubo. E um monte de gente ficou defendendo. Ah, pastor, fulano saiu da igreja e não sei o que, eu fiquei chateado. Até falei com a irmã também que eu não gostei daquela situação. Porque você quer que eu falo por que saiu? Quer saber? Aí fica assim, né? Há muitos anos atrás eu tirei um líder de jovens, da liderança de jovens, que estava envolvido com pornografia até o pescoço. Na época que usava aquelas fitas de locadora, a dona da locadora me ligou. Falou, pastor, eu estou falando com o senhor porque eu sou crente. Falou, meu marido não pode saber que eu estou falando com o senhor. Mas esse menino é crente na sua igreja? Eu falei, é. Pastor, esse menino pega todo dia 3 fitas pornográficas aqui. E está liderando os jovens. Ele entra, tinha aquelas casinhas assim, né? E pega 3 fitas. O senhor quer saber qual que ele pegou? Aí entrou lá, computador. Naquela época tinha isso, né? Ó, essa semana ele pegou, eu falei, não fala mais não. Eu falei, chega. Aí eu chamei ele e falei com ele assim, deixa eu te falar um negócio com você. Você tem problema com pornografia? Baixou a cabeça, chorou. Tem, pastor. É justo você ficar liderando um monte de gente, um monte de jovens na igreja, acabando com o futuro deles? É justo? Ele falou, não, não é justo. Então você vai para o banco. Certo? Aí foi para o banco. Aí sentou na escola bíblica. Aí daqui a pouco, uma irmãzinha lá de trás falou assim, eu não entendo. Por que o irmão não está liderando mais os jovens? Eu sou bom de resposta, irmão, vocês não sabem. Eu sou bom demais, não me testa. Eu falei assim, você quer saber por quê, irmã? Aí eu falei com ele, você acha que eu devo falar para ela por que você não está liderando? Não, pastor. Você quer saber, irmã? Ela sentiu o drama. Ela falou assim, não precisa não. Eu falei, então tá bom. Entendeu o que acontece? Então todo mundo, quando as pessoas saem da igreja, vocês acham que pastor está trabalhando para a gente sair da igreja? Pastor fica trabalhando para poder pregar para as pessoas ir embora da igreja. As pessoas vão fora da igreja por causa de quebra de princípio. É raramente um que vai por transferência. Quebra de princípio, desobediência espiritual, pecado que não quer ser tratado. É por isso que elas saem. É por isso. Elas são intratáveis, elas não aceitam a autoridade espiritual do pastor. Elas saem, não dá para mim. Vocês não sabem o que acontece nos bastidores de uma igreja. Se fosse trazer tudo para cá, o que acontece dentro de uma igreja, e por que algumas pessoas saem de igreja, vocês vão ficar de cabelo em pé. Não é toda pessoa que sai na bênção. Eu dei 90%, hein? Eu ajudei, hein? Tá certo? 90% eu ajudei. Eu fui um cara que eu tive que deixar uma igreja um dia. Vocês foram também. Você foi também. Por isso que eu cheguei na mais de 90%. Deixei 10 ainda para salvar vocês. Mas a maioria de mudanças, de transição de igreja acontece por rebelião. Vocês sabem o que eu estou falando, gente. É desobediência, é rebelião, é pecado que não quer ser tratado, não quer sair da posição, não quer sair do trono, não quer. Aí fica todo mundo fazendo conversa. Não, porque eu não entendo um homem tão espiritual como o Joãozinho, o Pedrinho espiritual, como que o pastor faz uma coisa dessa? Vocês não entenderam o que é princípio de liderança. Gente espiritual tem que ficar quietinho, não sabe o que está acontecendo. Vocês não sabem o que está acontecendo. Vocês não têm noção do que está acontecendo. A melhor coisa, sabe o que é fazer? Orar. E quando vê a pessoa, fala assim, irmão, você saiu? Amém. Vai para a igreja se você achar melhor. Amém. Vamos estar orando por você. Não entra nesse embaraço não, gente. Porque se o fulano for falar coisa errada, eu vou ter que falar a verdade, aí vai virar um negócio. Vocês não têm noção do que está acontecendo. Vocês não têm noção. Agora, se me apertar muito também, eu costumo botar assim no projetor, tá? Eu pago de doido de vez em quando. É só me apertar. Tem uns que saem daqui e falam assim,
Ah, pastor, que eu estou com medo de... Aí as pessoas ficam sabendo por que eu saí. Eu falei, então é só você ficar quietinho para lá, eu fico quietinho para cá. Porque quando você falar, contar mentira, eu vou ter que contar a verdade, ok? Aí fica todo mundo quietinho. E pode ter certeza de uma coisa, Deus tem muito compromisso com quem lidera. Quem trata de líder é Deus. Não pense vocês que Deus vai contra uma liderança de igreja. Ele não aceita. Olha para Abraão. Olha os erros que Abraão cometeu, que Jacó cometeu. Quando foi que Deus deixou alguém tocar em liderança? Isso quem trata de liderança é Deus. Se lá na consumação do século a gente vai entender o que Deus vai fazer com as lideranças. Se vai tocar um monte para dentro do inferno ou se não vai. Se for arbitrário, né, para as pessoas. Agora, não tenta ser juiz não, irmão. Não tenta ser juiz e bater de frente com quem está cuidando das coisas de Deus. Não caia nessa besteira. Não caia nessa besteira de tentar ser juiz e se levantar contra quem está cuidando de coisas de Deus. Isso é muito sério. Uma coisa que eu aprendi, não tem nada a ver com isso, eu vou orar, eu vou cuidar da minha vida. Deus sabe de todas as coisas. Entendeu o que eu falei? Essas coisas são muito sérias. A gente só complica as coisas. Só força o pastor a ficar falando o que aconteceu e fica pior a situação da pessoa. Tudo bem? Deus não nos dá castigos, Deus nos dá colheitas. Colheitas, tudo é colheita na vida. E tudo funciona debaixo do princípio de semeadura. Deus não está castigando ninguém, Deus está dando colheitas para as pessoas. Então tudo que nós colhemos é resultado que nós plantamos um dia. Todo mundo vai colher um dia. Versículo 10 e 11. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Mesma fala. Moisés terá que repetir as mesmas palavras a Faraó. Nesse primeiro momento, Deus não acrescenta nenhum tipo de argumentação a mais. Agora no versículo 12, o Moisés ele vai questionar Deus mais uma vez. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não têm me ouvido, como pois Faraó me ouvirá? É uma lógica, né? Também eu sou incircunciso de lábios. Então a preocupação do Moisés aqui, gente, não é que ele tem medo, está tentando proteger a vida dele, ele está com medo de fracassar. Ele não está com medo assim, de perder a vida diante de Faraó. Está com medo de fracassar nessa missão. Por isso que Deus permitiu o primeiro fracasso, para que ele possa construir o sucesso dele lentamente. Ele fracassou uma vez, ele está com medo de fracassar de novo. Versículo 13. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Então, nesse segundo momento, a gente percebe que Deus dá instruções mais específicas para Arão e para Moisés falarem, tanto com Faraó como com o povo, certo? É isso que o texto está dizendo. Ele deu mandamentos. Versículo 14 a 25, aí é uma coisa assim, agora mais um hiato, né? Aparece aqui uma tabela genealógica que parece que não tem nada a ver com o texto. É chato demais isso, né? E aí no versículo 15, a gente está contando a história, né? Versículo 14, né? Falando sobre a retirada do povo de Israel da terra do Egito. Aí o versículo 14 já muda tudo. Essas são as cabeças das casas dos seus pais, os filhos de Rúben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom, Carmi. Essas são as famílias de Rúben. A gente fala, por que isso aqui, né? Não tem nada a ver, parece, né? Versículo 15. E os filhos de Simeão, Gemeu, Jamim, Oade, Joaquim, Zoá, Saul, filhos de um Canané, essas são as famílias de Simeão, esses são os nomes. Entendeu? Vai ficar esse negócio até o versículo 25, uma lista genealógica, né? Qual o propósito disso aqui? Qual o propósito da inserção dessa tabela genealógica aqui no meio da história? A intenção é autenticar a descendência de Moisés e Arão. Parece que há uma necessidade de que Moisés e Arão, para se fortalecer na sua missão profética, entender de onde ele veio. Certo? Lembrar ou autenticar a descendência e mostrar
o que Deus fez na vida desses homens no passado, desde lá do início, né? Chegando aqui a alguns nomes conhecidos, certo? E aí a gente chega à conclusão de que há uma necessidade de autenticação da descendência de Moisés e Arão para que eles saibam quem eles são e o que Deus já fez pela família. Às vezes é necessário a gente voltar na história e ver o que Deus já fez para a gente poder entender o que Deus vai fazer. Ficou claro? Essa é a única explicação teológica para isso. Para que as pessoas leiam, para que a genealogia seja trazida de volta, para ele entender de que raiz ele saiu. E qual o compromisso que Deus tem com a nação de Israel, como ele teve durante toda a história. Porque cada nome desse aqui tem uma história. Ok? No versículo 26, ele chega e diz: estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Percebe? Primeiro ele dá a genealogia toda a estrutura genealógica do passado deles, da família, certo? E ele consuma isso dizendo: esses agora são Arão e Moisés. Já mostrou de onde eles vieram e diz: vocês são Arão e Moisés. Vocês fazem parte de uma raiz histórica que está sendo acompanhada por Deus, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Então vocês foram escolhidos por Deus. Assim como durante a história Deus escolheu vários homens para cada episódio da história, Deus escolheu vocês para esse episódio. Essa expressão que está chamando aqui o povo de Israel de exército, né? Está no versículo 26, tirar os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. É uma expressão usada pela primeira vez para os israelitas, que se refere a uma organização de caráter militar, ok? Que foi dada ao povo por ordem de Moisés durante a longa luta com o faraó. Isso vai permitir que eles deixem o Egito. Eles vão ter que se organizar como exército, hierarquicamente como exército, em obediência, para poder sair do Egito. Eles vão ter que reconhecer o Moisés como líder, como capitão, respeitar os líderes tribais e respeitar o comando deles para poder sair do Egito. Eles precisam se organizar para sair, senão eles não saem. Todo mundo tem que estar alinhado com a mesma visão, senão vai ficar gente para trás. Entenderam isso? Versículo 27. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Esses são Moisés e Arão. É repetido mais uma vez, para que se possa observar quem são os libertadores de Israel. A nação de Israel tem que... Esses escritos vão estar nas mãos do povo de Israel. Então eles têm que saber quem é que está na linha de frente para tirar eles do Egito. Então aqui Deus está fortalecendo a liderança de Arão e Moisés, que é um dos grandes desafios também. Não é só falar com o faraó. É difícil convencer o povo que eles têm que sair, meu amigo. E eles vão sair reclamando ainda. O faraó é a parte mais fácil. Versículo 28 e 29. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor, fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios, como pois Faraó me ouvirá. A história terminou aqui, pelo menos desse capítulo, com o questionamento de Moisés mais uma vez. Ele não se sente apto, né, para a missão. Então essa ênfase aqui nas palavras repetidas de Moisés mostra como Moisés sempre se sentiu inadequado para a tarefa e que a libertação do povo de Israel do Egito se deu por pura misericórdia de Deus. Então a gente tira aqui a importância divina do Moisés, para que a gente possa entender que quem tirou o povo do Egito foi Deus. Foi Deus.
porque o Moisés mesmo não acreditava nele mesmo. O faraó ofereceu resistência e o povo também ofereceu resistência. Então eles foram alvo de um milagre. Mas que Deus é esse, gente? Se sou eu falo, já que vocês não querem ouvir, vocês ficam aí, vocês aprendem. Aí vocês merecem, vocês não querem ouvir. Eu estou pregando aqui, mandando os meninos pregar para vocês, dizer para vocês vão sair do Egito, vocês estão insistindo, vocês não querem ouvir, fica aí. É como dissesse assim, então vai para o inferno também. Mas não, Deus é muito bom, cara. Deus vai insistir com isso. Vai insistir com isso. Mesmo que o povo não quer. Os ouvidos do povo estão fechados. Deus provocou isso, não provocou? Não? Foi Deus que provocou isso? O que vocês acham? Lógico, na frustração, a primeira tentativa foi frustrada, o povo, então a gente não vai ouvir mais. O faraó ficou mais bravo ainda. Então ele enrijeceu mais ainda a libertação deles para não acontecer. O Moisés, o Arão estão assim, a gente não vai conseguir, porque a gente já tentou uma vez. O que Deus está fazendo? Ele está voltando totalmente o foco para Ele mesmo. Ele está mostrando para a gente aqui que quem liberta é Ele. Que Ele vai ser capaz de mudar todas as circunstâncias. Você vai ver que no final vai vir as pragas e quem vai tocar eles vai ser o próprio faraó. Fala assim, vocês somem daqui. Porque o problema Deus é tão misericordioso, cara, que Ele está tentando salvar um povo que não quer ser salvo. Entendeu isso? Deus é tão bom que Ele está tentando. Então o que está acontecendo aqui? Você tem um povo que não quer ser salvo. Vamos ver no contexto de igreja. Tá? Não generalizando, tá bom? Você tem um povo que não quer ser salvo. Você tem um cara pregando que na verdade também não tem certeza de nada. Que ele mesmo se sente incapaz. Que muitas vezes ele se sente cansado e fala, não vai ter jeito. Né? Ele passa a não acreditar de tantas coisas que ele vê. E você tem o diabo dizendo, não vai sair. Não vai sair. Vai ficar preso. Aí você vê, quem é que está lutando pela igreja? É a igreja? É o pastor? Quem está lutando pela igreja é Deus. É simples de entender. É Deus que está lutando, porque se depender do pastor, depender de vocês, e depender do diabo, ninguém vai sair do inferno. Então a gente não pode idolatrar pastor, certo? A gente não pode confiar na gente mesmo, nos nossos sentimentos, não pode. Porque o pastor só tem energia porque Deus deu. Porque se depender do pastor mesmo, ele também, ele pula fora. Por isso que Deus levanta as pessoas, Ele levanta, motiva, dá energia, o cara, não, Deus tem energia. Você tem energia porque Deus deu, rapaz. Se depender de você, você pula fora também, humanamente falando, ninguém consegue lidar com isso. Quem é que vai querer cuidar de um povo? Hoje em dia a gente não está cuidando nem da vida da gente direito. Não é verdade? Você está cuidando nem da sua vida, você vai cuidar de gente? A pessoa, você fala, Deus, eu não resolvi nem os meus problemas. Como é que eu vou resolver o problema dos outros? Essa é a visão certa. Por isso que ninguém quer mais ter liderança. Liderança espiritual, estou falando posição, não, posição é fácil. Dificilmente você quer ver um cara que quer, ou uma mulher que fala assim, você quer ser pastor? O cara fazia teologia, vou estudar para ser pastor. Aí você fala, não. Quer ir para o seminário? Não, mesmo. Não está na caderneta de sonho, lá na lista dos sonhos deles. Eu quero ser engenheiro, quero ser doutor, quero ser... Agora, não tem, eu quero ser pastor. Isso só acontece quando Deus toca na pessoa e fala assim, você é empresário, você tem uma vida boa, você não tem motivo nenhum para ser pastor, mas você vai ser. Vem para cá. É assim que está funcionando. E sempre funcionou assim. Certo? Quando você vê o cidadão falando assim, eu quero ser pastor, eu quero, é o menos provável. Porque a coisa aqui, a matriz aqui é Moisés. A gente acha que a gente não vai conseguir, a gente acha que nós não somos prontos para aquilo, mas ele vem, coloca a gente, capacita a gente, e é ele que vai tocando a gente para frente. É ele que vai levando a gente para frente. É sempre assim. É sempre Deus que está preocupado com tudo. E a gente está pouco preocupado com as coisas. Porque se depender da gente não vai para lugar nenhum. A gente permanece na condição de inferno sempre. Entendeu o que eu falei, gente? Por isso que essa é a soberania de Deus, o amor de Deus é maior do que a gente imagina. Quando a gente pensa em desistir, vocês pensam em desistir, por que não desistiu? É porque você é forte? Não, porque Deus foi e botou, você foi alvo de um milagre.
Quantas vezes você já pensou em desistir de igreja? Quem nunca pensou? Já pensou, Napoleão? Falar assim, eu nunca mais quero saber de igreja. Aí o que aconteceu? Aí você fala, estou aqui ainda. Como que eu estou aqui ainda? Poderia ter nesses intervalos, eu podia ter ficado na minha casa. É porque é alvo de um milagre, cara. A gente é alvo de milagre o tempo todo. Enquanto Deus estiver aqui, a gente pode ter certeza que a gente vai conseguir vencer todas as coisas. Você fala, pô, mas as coisas estão muito difíceis. Eu acho que a gente, não, Deus sempre vai levantar os seus profetas, certo? Sempre vai, nem que tiver que lançar eles dentro da boca de um peixe, mas ele vai levantar seus profetas, cara. Pode ter certeza. Ele vai lá no meio do pasto e busca um, amarra, o improvável, como ele fez com Davi, mas ele vai levantar os seus profetas, porque ele é Deus, né? Eu acho muito interessante a gente ver os movimentos de Deus em favor da gente de forma inteligente, além do que a gente possa entender. A gente fica sabendo de algumas coisas, né? Ele deixa, mas é muito, muito forte. E como ela disse, Deus deixa o farol inchar até explodir, né? Você quer ser grande, então cresça aí. A ênfase, né, dele querer ser poderoso, cresça aí. Aí o povo oferece resistência. Deus é tão poderoso que ele provoca, né, tudo que ele está provocando uma situação para que a coisa fique mais difícil, para que ele possa revelar o poder dele. Isso é claro na Bíblia, ele sempre faz isso. Para que eu seja engrandecido em Faraó, ele não fala isso o tempo todo. Então ele bota nos extremos, ele fala, eu quero que vá ao extremo do impossível. Quando eu agir, vocês vão saber que existe Deus aqui. Lembra lá do profeta Elias com os profetas de Baal? Elias fala, vai lá, clama para o Deus de vocês. E eles estão gritando, canta, fala mais alto, ele deve estar dormindo. Entendeu? É a provocação. Né? Fala, vai, eles estão batendo tambor, estão se cortando, vai mais. E aí assim, Deus deixa crescer, cresce aí, velho. Vamos ver para você. Igual o cara que vai entrar no ringue da luta, começa a fazer muita firula, e Deus dá um golpe só. É legal, porque a gente nunca sabe a grandeza de Deus, se a gente não vê o cenário do caos, é igual o vale de ossos secos. Você vê que Ezequiel foi levado a um vale de ossos secos, Deus colocou ele no meio, fez ele rodear, para ele dimensionar o que Deus ia fazer. Ele fala, eram sequíssimos. Aí a intenção de Deus é para você entender o que eu vou fazer, porque se a gente não vê o caos, a gente não entende o que Deus fez. Senão você não vai saber o milagre. Aí ele entendeu que eram sequíssimos os ossos. Aí Deus faz aquela transformação e ele conseguiu dimensionar o que Deus fez. Então se você não vê a dimensão do caos, então Deus provocou aqui um caos assim no extremo, né? Deixou tudo impossível. Deixou o Moisés com dúvida, o povo não queria ouvir, o faraó enervado mais ainda, para depois agir. Mas é isso aí. Isso é ser soberano, né? Algum comentário mais? Podemos fechar por hoje. Amém. Quando a gente pensa que não tem coisa para a gente ver aqui, sempre tem, né? Amém. Vamos orar. Deus, obrigado por mais um tempo precioso na tua casa, na tua presença. Agradecemos por esse dia. Obrigado pela tua palavra. Nos leve em paz, no nome de Jesus. Fui! Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad.